Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Apontando o Dedo e hoje vamos falar sobre hipnoterapia. Você concorda? O que é que você acha sobre isso? Já vá deixando aí nos comentários, certo? O que é que você acha? Se você acha isso perigoso ou não, porque esse assunto é um pouco polêmico. E com vocês aqui no nosso sofá para falar sobre isso, Adeilton Nogueira. Bom, gente, nosso convidado já está aqui. Seja bem-vindo, Adeilton. Espero que você goste da experiência. Já participou de algum programa, de algum podcast? Podcast não, vai ser a primeira vez. Espero que você goste da experiência. Seja bem-vindo. Também Fique espero gostar. confortável aí. É, Quero já começar tocando fogo. Diga Que aí. aqui é um programa meio polêmico. Hipnoterapia é seguro? É. Eu não Agora, diria que não, né? né, Inclusive, se não, eu sou você é suspeita. hipnoterapeuta, eu sou suspeito. Mas é porque as pessoas falam que pode acontecer de você estar num lugar de uma pessoa que não é correta e Sim. pedir a essa pessoa pegar informações suas, por É, exemplo, de banco. não, certo. E na clínica também é curioso, porque as pessoas influenciadas, né, pela mídia, televisão, filme, coisa de novela, e mesmo o BBB também trouxe, né, um hipnólogo, aí fica achando que a gente vai fazer com que ela faça coisas que ela não quer fazer, né? E sempre tem isso. Aí eu digo assim, mas a hipnose clínica, ela é extremamente segura em razão do propósito dela mesma, propósito ético. Ela é uma hipnose clínica, ou seja, ela é terapêutica. Então não cabe, não tem sentido. Talvez haja, eu não conheço, nenhum colega que tenha usado de má fé, porque a gente segue um rigor ético, né? O rigor terapêutico. Existe carteirinha também, como tem OAB, Existe, isso existe, existe, existe. depois que Eu- você se forma, né? Tira. inclusive, assim, você está vinculado ao instituto que lhe formou. Mesmo assim, existem os conselhos como eu sou membro, né, membro instrutor da Federação dos Terapeutas Holísticos do Brasil, portuguesa e internacional. Então, eu sigo uma regra para poder estar membro deste grupo. Então, é claro que mas isso não garante nada, no sentido de que eles não estão aqui na hora da clínica. Quem vai garantir é a sua ética de ser humano. Né? Sim. Naturalmente, como Jung diz, quando você tratar alguém, lembre que é um outro alguém que está na sua frente. Então, isso vale para todo e qualquer ramo profissional. Né? O fato de você ter a carteirinha de advogado não lhe garante que você seja ético, como de médico também. Por isso que a gente assiste de vez em quando coisas por aí. Então, quando você fala de antiético, você também pode ser antiético, qualquer pessoa pode ser antiética, porque qualquer Sim. pessoa, embora humana, pode ser desumana. Isso, infelizmente, é uma abertura da nossa condição humana. Né? Tá. Mas, embora haja lá algum charlatão, mas não é este o métier, e não é este o rol que nos envolve, não é para isso. O que ocorre na hipnose clínica é o tratamento. Uma pessoa que se dedica a abrir uma clínica, como é no nosso caso, ou se apresenta como terapeuta, a intenção dela é tratar, é cuidar. Eu ainda diria curar, porque a palavra terapeuticos do grego é theos, apeutic, oikos. Deus cura, trata a sua casa. Olha, mesmo no grego antigo, viu? Isso não é coisa de religião. É Deus quem trata da sua casa. E a casa de Deus é a habitação de cada um. É o corpo, a vida dela. Então, não me cabe manipular isso. Eu vou estar mexendo com coisas, se quiser dizer entidades, que estão além de mim, né? Quando você invade a dignidade e a honra do outro. E tem a diferença, né? Como você mesmo me disse aqui antes da gente começar o Sim, nosso papo, que tem a hipnose clínica e a hipnose sim. de palco, que é aquela doidice que a gente vê. Aquele do BBB É de é de palco, palco, é de palco. o hipnólogo, né? É um estudioso da hipnose. Então, ele acessa faculdades mentais e ali desperta situações
para gente curiosa, né? Mas ela não tem, nesse caso, a finalidade clínica. Por quê? Porque quando eu lhe faço lembrar, o hipnólogo pode fazer lembrar um número, a placa de alguma situação, de alguma coisa que você não tenha visto, certo? Mas a finalidade não é o tratamento, ou seja, não tem a intenção de acessar suas emoções ou despertá-las, de investigar as suas memórias, de cirurgicamente, vamos chamar assim, remodelá-las, ressignificá-las, embora tenha regredido na memória e lembrou de alguma coisa. Quer dizer, o efeito, o objetivo não é curativo, é demonstrativo. Então é só para entretenimento. Entretenimento. O objeto é o mesmo, que é a mente humana, e o recurso é muito semelhante, porque a condição da hipnose é levar você à fantasia, para ficar bem claro, ou seja, acessar uma região do seu cérebro em que a irrigação sanguínea saia do córtex, que é a parte superior, externa, para algo mais interno, como o hipocampo, onde as memórias são guardadas. Então, quando você faz um fluxo de sangue se reverta para o hipocampo, você está hipnotizado. E isso não acontece só no ambiente formal hipnótico, vamos chamar assim. Poderia acontecer no caso aqui. E claro, estamos Então, hipnotizados. A gente poderia estar aqui, o povo assistindo e você... E nós estamos hipnotizados. E você, tipo, tratando a mente de todo mundo. Você, quando faz essas alegorias, essas fantasias, essas elucubrações imaginativas, você está hipnotizado. Porque você está no hipocampo. Você não está no raciocínio objetivo e lógico. Nossa. Você está hipotetizando. Então você está acessando uma região cerebral de fantasias. Você está viajando na maionese, como a gente diz aqui no Nordeste. Então, quando você fantasia, isso acontece no filme, no jogo, você xinga, você não está no campo, e você não está na cena, e a pessoa é uma atriz, e você fica reclamando porque ela está com aquele namoro ainda. Quer dizer, você se conectou, você saiu do racional, e você está no emocional. Então, você acessou o hipocampo, você não está com a irrigação sanguínea do seu cérebro, da sua mente, ela está toda no sonhar. Como no sexo isso acontece, como na bebida isso acontece, como em outras situações, né? Então, você vê, é mais fácil ser hipnotizado e muita gente vive hipnotizada. Tanto que a gente diz socialmente, falando, cai na real. Ou seja, quer dizer, suba, né? Venha para o córtex, vá para o pré-frontal, toma uma decisão. Eu tenho muita amiga assim que tem que cair na real. Então, ela vive um mundo imaginário que é só dela. Então, nessas fantasias, você está acessando, se fizesse uma tomografia, uma ressonância magnética, viria que a irrigação sanguínea está prevalente na região do hipocampo. Então, aqui a gente já tem 3 mitos desmistificados, que é aquela hipnose que a gente falou no começo, é de palco. Sim. E tem essa questão de que as pessoas podem realmente ficar hipnotizadas, como você falou, porque está no meio de mundo de fantasia, vamos dizer assim. As redes sociais, o uso do celular excessivo, quando você está ali no fluxo, a aceleração das sinapses, a solicitação, o surto, você está sendo banhado de dopamina, e então você está ali sendo como que dopado, né, anestesiado, daquela aceleração de imagens. Então, você acaba entrando, a expressão que a gente usa, né, naquele mundo da tela que você está assistindo. Então, você está hipnotizado. Outro mito que eu queria desmistificar. Tem um reloginho? Tem. O pêndulo, o relógio, qualquer coisa, ou a mão. Na verdade, o recurso do objeto é para você focar a visão e ajudar a concentrar. E fala alguma coisa, tipo, eu já vi um cara fazer assim, bem dormido, bem dormido. As induções. Então, tudo para ajudar a sua mente a entrar num caminho. A música ela tem uma capacidade hipnótica absurda. Você não viaja na música? Sim. Então, pois bem, e a música não é um pêndulo. Mas o batuque, a melodia. O ritmo
ela cria uma cadência sonora e você acompanha. Repare essas meditações guiadas do YouTube, né? Você bota lá a musiquinha e começa os passarinhos, a água, aí você vai Entra na entrando onda. neste som e aos pouquinhos esquecendo os da casa. Isso funciona. Tá É vendo? assim, Aí isso alguém disse, funciona. Aleph, você, não me É. atrapalhe, quer dizer, você estava em outra dimensão. E a gente, uma coisa que eu percebi nessas meditações guiadas é que a gente aprende a relaxar coisa que a gente não sabia. Tipo, o couro cabeludo. A pessoa diz, relaxa o couro cabeludo. E você fica pensando ali, não é que relaxa mesmo. Porque você tem a percepção de que você estava tenso, né, assim? Sim. Aí É, você aí você percebe que essa soltou. musculatura, ela solta, justamente. Eu Agora, acho incrível isso. Porque então, quando você está... a atenção é um estado de solicitação absurda, né? Porque você está respondendo àquela provocação do dia. Então, alguma coisa ali com o estrangeiro, você já fica assim. E ali você mantém um estado de alerta. Por isso que a gente diz luta e fuga, porque no pré-histórico é quando você ia correr do tigre, dente de sabre e do mamute, que é os que a gente acompanhou, né, entre outros. Aí, então você está assim, aquela coisa em estado de alerta. Aí você, rapaz, se acalme. Aí você... Entende? Porque Eu acho que os ansiosos é uma boa realmente fazer a hipnoterapia clínica, clínica. porque e a de circo, a de espetáculo, a disposição, ela não, como o objetivo não é esse, e ela é instantânea, ela só dura o transe, então ela não tem efeito curativo. É pior que a aspirina. Porque você vicia. toma, não, porque só dura enquanto a substância estiver no seu corpo. Não trata nada. Volta tudo de novo. Passou o efeito da química, volta ao sintoma. Então, agora, o tratamento por hipnose, você vai à raiz do problema. Quer dizer, aproveitando todos esses recursos que são humanos, é por isso que a hipnose é um patrimônio da humanidade. É um saber comum, porque ela é uma condição física e fisiológica. Se é fisiológica, assim como as necessidades básicas de se alimentar, de dormir, de evacuar, também é de ser hipnotizado. É uma condição humana e que o corpo desenvolveu para justamente acessar. Por isso que você sonha. É necessário fazer o balanço mental, assim como é necessário fazer o balanço das emoções. Então, ou seja, é necessário os momentos de hipnose. Quer ver, inclusive, quando você vai ali, aqui no caso, né, no bairro Industrial, e olha para a Orlinha e vê a barra do outro lado, a ponte e o rio e o mar. Olha que banho de natureza você tem. Ali você sente que sua mente limpou. Você houve uma descarga energética. A linha do horizonte, o céu, quer dizer, você acessa células e memórias ancestrais. Porque de quando não havia essa civilização citadina, né, a cidade montada, o nosso corpo, quando é feito, ele já vem carregando essas memórias celulares. Aí você tem, fora o ar puro e tudo, então, aquilo já lhe limpa. Então, eu preciso disso. É tanto que você diz, preciso do lazer, preciso cavalgar, preciso criar um pet, preciso criar uma planta, eu preciso fugir, não é a palavra certa, né? Eu preciso me reconectar com o que é natural, com o que é próprio da minha essência, que é a minha natureza, e a minha natureza é humana, física, criação e desse planeta. Então, preciso sair dessas coisas compactas, inventadas, mecanicistas, tecnológicas. Então, pois bem, voltando, isso é hipnose, porque está acessando as regiões mais íntimas e armazenadas em mim. Hipnose, de novo, e hipocampo. Eu estou descendo, eu estou mergulhando. Né? O hipó é do mergulho, entendeu? Então, eu estou descendo lá. É necessário. Por isso que é necessário chorar, se apaixonar, se encantar, inventar. Olha a arte. Meu Deus, a arte é outro sonhar, né? Outro mergulho, a criatividade. Onde é que mora a criatividade? Verdade, vocês aí já vão dizendo o que é que vocês acham sobre a hipnoterapia, que eu quero ler os comentários todos de vocês. Eu acho que alguém vai dizer assim, eu preciso fazer hipnoterapia. Procure um hipnoterapeuta. Eu preciso fazer. Eu tenho um cliente, assim, alguns, né, na verdade, assim, eu pergunto qual
por que você procurou? Qual a queixa, né? A pessoa diz assim, eu quero ser melhor. Eu quero acessar o que há de melhor em mim. E eu sei que eu tenho. Eu digo, eu tenho certeza que tem. E isso ajuda, no caso, a Mas pessoa se então, descobrir, né? eu justo, porque a hipnose, ela vai cavar as suas memórias. Então, Ajuda a esquecer também. se for necessário, a hipnose de esquecimento. Não tira a cena, mas quando você quer esquecer algo, é algo que está lhe ferindo. Algo que está muito evidente, porque outra coisa, essa pergunta é muito curiosa. Nós já esquecemos coisas desnecessárias. E alguns traumas são tão graves em nós que a nossa mente se encarrega de jogar no abismo. Assistiu, pode fazer propaganda, né? Divertidamente 2. Não. Quando assistir, Mas você veja já que ouvi a falar, menina, né, a adolescente, ela tem lá na prisão um obscuro. Quer dizer, um monstrinho todo de preto, escondido, e que é o último recurso. Não se mexe nele. Quando as 5 emoções ficam presas, que a ansiedade consegue no jogo político dela bagunçar com tudo, spoiler, e que vão à prisão, lá dentro da prisão ainda tem um outro cofre, dentro desse cofre está o obscuro. Quem é esse obscuro? Eu acho que talvez no 3 vai aparecer. Aquilo que você esconde de mais profundo aí dentro, que ninguém deve saber e você também não quer mais nem saber. Então, E isso foi natural. A mente tem coisas que a gente precisa deixar de lado. Aí tem gente assim, eu queria tratar porque eu esqueço muito. Eu digo, não, eu também esqueço muito. Naturalmente, a gente esquece muito que não é necessário. Então é bom esquecer. Imagina se você tivesse plena consciência de tudo que lhe aconteceu. tem uma pessoa aqui que eu falei que você vinha pro programa e ela perguntou se dá para esquecer que ela gosta de trair o marido. Aí é um tipo de tratamento. Não é esquecer, ela quer tratar a sua condição de não fidelidade, né? De Aí mau caráter, né? talvez, porque vamos lá, se é uma condição herdada do seu histórico de criação, por exemplo, vai que ela vivenciou isso por muito tempo em sua família, cenários de infidelidade. Então não é mau caráter. É educação, assim? É educação. É educação. Nossa, a É o família inteira ambiente, safada. é o ambiente que ela aprendeu. Não, se é o caso dela. É o ambiente que ela aprendeu. Então, o ambiente de família safada acaba ensinando à criança que isto é natural. E aí é o que ela conhece das relações. Então, ela não saberá fazer diferente. E muitas das vezes a gente nem sabe se a nossa família foi assim, porque a gente vê nosso avô, já a parte do avô e da avó, a gente vê já os velhinhos, não sabe o que aprontou na vida, se pulava cerco ou não. A gente sabe pelo pai e pela mãe, né? Então, aí A, quando a você dos começa... avós já é outra visão que a gente tem. Mas tem criança que sabe. Quando você começa a conversar com a paciente, e aí ela, na anamnese, que é a primeira consulta de rastreio, né, do histórico, a pessoa vem com uma situação, eu tenho, um exemplo, eu tenho disfunção erétil. Eu já tentei com outras pessoas e eu estou achando que o problema é comigo. Porque com minha esposa não vai, mas também com outras pessoas, já pensei uma massagem tântrica também não vai. Então, quando você começa a fazer a anamnese, rastreando em quais situações e quando começou e quem é a figura de sua mulher, por exemplo, já começa com ela, não, ela sempre disse que porque eu não estou conseguindo uns projetos lá e eu não estou conseguindo arrancar dinheiro, ela disse, seu pai está certo, você não presta para nada mesmo. E aquilo foi trazendo de volta uma expressão que de fato o pai dizia desde quando ele era criança. O trauma foi... E aí vem de volta a insuficiência. E broxou. Para a potência precisa da suficiência, preciso confiar que eu consigo ir até o fim. Então, repare, não era só impotência sexual, também impotência profissional. E outras situações de vida que não estava conseguindo terminar. Então, esse e no fim bloqueio não era mulher e nem era peniano.
Um bloqueio... Era um bloqueio de um futebol. Quando vendo nasceu aí, a primeira. gente? Repara então, pois bem, a hipnose consegue ir à cena do futebol, que ele não lembrava e não sabia fazer a ligação. Aí precisa da gente, do hipnoterapeuta, do terapeuta. Que ele é essa figura que consegue, tecnicamente, porque ele é um técnico, um prático, ele consegue fazer o rastreio, tem as manhas, como diz no popular, que tem as manhas, Pra e achar. consegue ir rastreando de modo que, olha, aqui faz sentido para você? Faz. Pode não ser, mas se faz sentido para você e está muito ligado tudo, podemos tentar uma hipnose com essa cena. Então, se a pessoa tem problema de ansiedade, pode ser algo do tipo também? Esse problema de ansiedade? A criatividade da mente, às vezes a mesma cena de família impactou você de uma forma e seu irmão de outra. Porque eu tô achando, eu quero fazer agora Porque que também hipnoterapia, tá com... porque eu tô achando que eu sou ansioso, porque eu torço pra McLaren. E a McLaren passou um tempo Aí, sofrendo. Tá ganhando agora. Sim, uma coisa que eu estava lembrando de dizer quando comecei essa história toda é que o sintoma nunca é o problema. O paciente chega com isso apresentando como se fosse o problema. Aí o problema é esse, disfunção. Aí você veja que não era um sintoma. O problema foi a ofensa, o modo como foi tratado no futebol. Não recebeu confiança e apoio. Então, toda vez que eu não receber confiança e apoio, meu problema é confiança e apoio. Meu problema não é disfunção. Meu problema não é acadêmico, não é porque eu não consigo aprovar projeto, entendeu? Não é porque eu não consigo falar em público. Meu problema é confiança e apoio. E a cena que ancorou em mim a insuficiência foi aquele momento. Então, quando a gente consegue... Aí precisa da regressão. Na hipnose de regressão, então, vou dar uma dica para os colegas terapeutas, não dá para fazer só a regressão, porque se eu vou só lá... Acho que eu vou não dar essa dica. Se eu vou só lá... Tu deu na alma do negócio, né? Se eu for só lá, para quê? Para ferir de novo? E, tanto que tem pacientes que eu não quero visitar nada. Não quero encarar isso de novo, porque já não foi bom da vez. Por isso que precisa ter as manhas, né? Quer dizer, então, certo? Então, vai lá para quê? Aí tem as técnicas apropriadas. Mas porque não é só regressão. Tem regressão e tem esta outra que precisa fazer nesse momento da regressão. É isso que eu ia dizer. Como você falou que tem que ter as manhas, que também pode ter hipnoterapeuta que não tem as manhas e cagar o resto todo. Aí é perigoso. Tá, então, por isso que é importante para você que vai procurar o hipnoterapeuta, conheça a tradição dele, a escola, ou não, ou pelo menos o quanto tempo ele tem de trabalho nessa área específica, ou alguma referência. Alguém lhe recomendou, entendeu? Porque se fosse assim, então ninguém começa nada, né? Não pode acreditar ninguém que está começando, não. A pessoa pode estar começando e bem, mas veja como é que está sendo o trabalho dele, a referência dele. Isso, por exemplo, porque, infelizmente, a gente tem que ter essa reserva mesmo, né? Quer dizer, mas essa pessoa é validada, o mínimo é olhar os comentários lá no Maps, como é que está o conceito dele no Google, pelo menos, né? Olha, conceito 5, olha, todo mundo falou positivamente dele, olha essa aqui dizendo, todo mundo dizendo, eu me tratei, não é possível, na minha vez não vai acontecer, então, aí arrisque nesse. Uma boa propaganda também para vocês, hipnoterapeuta. Eu vou dar uma dica. Botar isso aí, ó, dizer, se a pessoa... Tem muita gente que sofre que brocha, vou dizer assim. Aí pode ser que seja isso. Não tomem estimulantes. Procurem hipnoterapeuta. Sim, justo. Aí vai dar muito dinheiro aí, viu? Dá contar os casos. Os casos, eles não são antiéticos, né? Inclusive, Freud tem um livro só de casos. A questão dos casos, e todos os conselhos, eles falam disso. Os casos, é importante, inclusive, para você saber que você não é o único no mundo com esse tipo de problema. O que não pode é dizer o nome, o local e outros detalhes que identificam a pessoa. Como a gente fez aqui agora. Não fiz. Não, eu falei da minha amiga. Certo. Só não falei, mas ela mora no bairro Industrial. Olha. Mas só não falei o nome. Mas deve ser muito próxima e ela, com certeza, ela vai assistir, é você, e viu? dizer para ela assim, parabéns, porque o seu exemplo pode tocar muita gente, talvez não só você, mas alguém que estava pensando, né? E por causa disso, assim, nossa, parece que era de mim que estava falando. Então, aí, uma oportunidade, né? Verdade. Bom, outra coisa que eu queria saber. A hipnose, ela pode ser
virtualmente, vou perguntar logo assim, virtualmente ou até por ligação. É bom ter lembrado da ligação, que eu lembrei, inclusive, do cliente, eu nem tinha lhe contado isso. Eu tenho um paciente, ele fez tratamento, ele estava, veja, num estado depressivo avançado, tinha uma loja, mora no prédio da loja, estava se isolando, o primo, muito meu amigo, recomendou e fez, melhorou, sabe, em razão de uma dívida que ele tinha, mas ele estava sem conseguir vender, sem dar a presença dele. Melhorou um pouco e teve uma recaída depois. Os medos voltaram e surgiu uma nova dívida, inclusive, que aí soltou tudo, né? Foi bem. E aí a mulher, a esposa dele, liga para mim. Tá pior e não sei o quê, aquela coisa toda. Eu disse, ele tá em casa? Tá lá em cima. Passa o telefone para ele. E aí eu dei uma palavra só de acolhida, de amizade, falou não sei o quê, volta ao tratamento. Aí eu comecei a conversar, não sei, e por quê? O que foi que teve que você tem esse medo? Que medo que você tem? Aí ele começou a falar e como não existe do nada, tudo está ancorado em alguma coisa, mas a gente costuma dizer, né? Aí do nada ele solta isso. E eu e me dá uma vontade até de me trancar no roupeiro. Eu digo, para o hipnoterapeuta isso é a pepita de ouro. Que é o imaginário, o ficcional, né? Ou seja, ele acessou o hipocampo. Ele está falando das suas emoções, das suas criações. E aí eu digo, desde quando você, quando tem medo, pensa em entrar no roupeiro? Essa história é antiga. Eu digo, mas você nunca me contou. Aí contou de quando o pai caçou ele para espancar, ele se trancou no roupeiro. Até que o pai se aquietou e foi embora. Foi beber, saiu isso na infância dele, ele pôde sair do roupeiro. Daí que ele criou esse gatilho de, no medo, me isolo, me escondo. Aí eu conduzi uma conversa, a indução hipnótica foi extremamente consciente, de olhos abertos, por telefone. Detalhamos a cena do roupeiro, e enquanto a gente detalhava, aí vai a dica, ressignificava na conversa ao telefone. Para encurtar e não dar muitas dicas, de noite ele transmitindo uma live na loja. Ou seja, ele saiu do armário. Completamente. Aquilo, por quê? Porque havia um âncora e gatilho bem amarradinhos na mente dele. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. É ato reflexo, é puro Aristóteles, causa e consequência. Então funciona por telefone também. E consciente, porque a hipnose clínica é consciente. Entendeu? Não só por telefone, online, o que for, porque não é o hipnoterapeuta quem hipnotiza o paciente. Aqui vai o ouro. É o paciente que se hipnotiza. Porque é ele quem faz o ingresso. A gente só guia. Somos o GPS, mas o condutor é o paciente. É claro que existe a expertise do terapeuta de ajudar você a fazer essa viagem de volta a si próprio. Pra vocês verem, né? Eu ia, mas não vou mais, já vou dizer logo. Eu ia pedir para ele hipnotizar todo mundo que está assistindo, mas o negócio... Quem dera. Não, mas eu vi que o negócio pode ser muito, muito bom para realmente tratar a pessoa, que aí vou deixar todo mundo na curiosidade de se tratar. Eu sou professor de filosofia, né, no ensino médio aqui no estado. E aí meus alunos na hora da prova, já aconteceu isso, tirar 10, tudo bem, né, hipnose de grupo, mas, sabe? Mas, professor, hipnotiza aí, gente, quem dera fosse fácil. Não é só chegar assim, não, e não é justo, não é, isso seria de circo, o espetáculo não funcionaria, não vai aguentar, você não vai conseguir fazer a primeira questão. Mas eu já vou dar a dica da hipnose de aula, daqui a pouco. Mas assim, se fosse assim, eu que hipnotizasse vocês, eu hipnotizaria todas as aulas. O que é uma zoada. Dá trabalho. É justo. Mas acontece, e eles, como sabem que eu trabalho com isso, já sempre acontece isso.
Eu pergunto na prova, vocês querem ser hipnotizados? Queremos, então vamos lá. Aí consiste nisso. Então, eu digo, então visualize sua prova. De olhos abertos, olha a prova, e olha a prova. Mas rastreie toda, leia toda com os seus olhos. Aí ele está aqui, ele vê toda, não precisa ler as palavras, só veja. Guarde a imagem da prova. Agora leve para sua mente e veja dentro. Agora veja com as questões respondidas e minha nota 10 em cima. Visualize dentro de você. Deu Agora certo. abra os olhos. Ainda tem os gaiatos que dizem, cadê o 10? Não estou vendo. Eu digo, vai chegar. Agora faça. A mente vai atrás do que ele viu dentro. Não é assim os projetos? Você primeiro sonha, depois você vai fazer. Pois o recurso funciona. A maioria sempre tira nota boa. E todos notas azuis. É o sonho, né? Poxa, cadê esse professor, hein? Bom, quero agradecer por você ter vindo aqui. Como eu falo a todo mundo, né? Porque aqui é tão longe e eu me sinto tão honrado quando as pessoas vêm aqui. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha muito mais sucesso na sua vida profissional e em ajudar as pessoas, salvar as pessoas, né? Se você quiser deixar algum recado agora para os telespectadores, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, né? O convite, e é generoso o convite. Não se acanhe em convidar pela distância. Inclusive, não tem, a gente costuma dizer, não tem nada longe de Aracaju, né? Aracaju, Socorro, Barra, São Cristóvão, é tudo um complexo só. E somos vizinhos. Pensar assim, né? Então, me faz muito bem vir. Depois, uma coisa, assim, é poder falar disso, né? Porque eu noto, né? Eu ouço dos pacientes, há um certo preconceito ainda com as psicoterapias. Todas, psiquiatria, psicologia, a psicanálise. A gente, quando fala, diz, eu não estou doido. Inclusive, os artistas, né, esses globais e de grande evidência, outros influencers, têm aberto de poder dizer, eu faço terapia. Tipo Sandy disse, eu sempre fiz terapia, não sei viver sem fazer terapia. Selton Mello tem essa frase bonita, eu faço justamente para não ficar doido, é o contrário. Porque a gente conversava na vinda, assim, mesmo a religião você vai de vez em quando ao seu ato. Mas a terapia, a terapia clínica, ou quinzenal ou semanal, ela bota você diante de você mesmo. Então, quando você pode conversar consigo próprio, você sabe como se relacionar consigo. E talvez a loucura seja justamente não habitar em si. Então, se fosse por esse aspecto, nós vivemos uma loucura. Aqueles que não têm em si a dimensão terapêutica, não é que não faça terapia. O terapêutico, né, Deus trata a sua casa, então, se eu não cuido de mim, eu então não tenho um cenário terapêutico, eu não estou me autocuidando. Então, para que eu desenvolva essa capacidade, eu preciso ser iniciado, e o terapeuta é uma boa pessoa para isso. E a religião não é o papel dela. Porque a religião é a sua religação com Deus, com a divindade ou sua entidade. E a religação comigo mesmo, onde é que fica? E se a gente for para o aspecto bíblico cristão, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas como a si mesmo. Então, primeiro vai aqui, olha. Porque se eu não tenho, o que é que eu ofereço? Se eu não sei quem sou, quem eu vou apresentar? Então, por isso que alguns de nós entram na vida dos outros para matar, roubar e destruir, porque não tem nada, é um buraco, então você tem que preencher. Aí, quer dizer, você não se ama e quer amar alguém, ou quer que alguém lhe ame, então você vai querer sempre mais, porque você não oferece. Daí que eu digo, a terapia seria, e tem se mostrado ultimamente, e nesse aspecto a pandemia apresentou bem que, dentre seus males, um bem deste, que você precisa, na solidão, de uma companhia. E o terapeuta se torna essa pessoa que pode lhe ajudar a ser você a sua melhor companhia. Porque todo o trabalho psicoterapêutico é de volta-te para ti mesmo. Então, eu só queria dizer isso, né? Na medida do possível, faça mesmo, procure alguém que você tenha confiança, ou descubra a pessoa como a pessoa vai lhe descobrir, e se permita se conhecer. E se não, estamos aí, né? Atendemos online. Você atende online e Online aqui... também. Inclusive, eu tenho uma paciente na Suíça, em Portugal,
Tailândia e Inglaterra. Pode dizer o seguinte, que tem no Piauí, Maceió, Sim, sim. Salvador, e a Mas clínica para aqui. entrar em contato com você, entra pelo Instagram Pode ser pelo Instagram, né? Adeilton Nogueira, _ hipnoterapeuta. Ou se não, bota no Google, mas no Google não vai pegar lá, mas em Aracaju. Hipnose em Aracaju. Hipnose em Aracaju. Pelo Instagram, acha, tem contato também, né? Tem de tudo lá, o telefone. WhatsApp e a localização Pronto. GPS. Lembre aí, o Instagram dele é @Adeilton Nogueira Adeilton Nogueira, hipnoterapeuta. _ hipnoterapia. Você quer se tratar, você que não é bem mentalmente como eu. Ou emocionalmente, É bom, né? Não precisa estar não ser bem mentalmente. Não. Basta querer Mas hoje se ninguém mais conhecer, está tão bem assim mentalmente. querer O se mundo tá conhecer, louco. querer ser melhor. É. Não é querer ser melhor. Eu gosto de dizer que o terapeuta, o psicoterapeuta, ele é como um personal. Uma Tá coisa vendo é aí? você, É isso uma aí. coisa é você treinar sozinho, você vai desenvolver, vai. Mas se você tiver alguém. Não vai. A gente sabe que não vai. Não vai. Tá sozinho. Mas se você tiver alguém que conhece, tem as manhas, né? É. E aí ele dá os caminhos, você. Gente, é isso aí. O papo tá muito bom. Queria eu que desse mais tempo, né? Porque tá Faça muito terapia. Vá pra terapia. Mas a gente pode fazer a parte 2. Sim. A gente pode fazer outro depois falando Pode ser. mais. Quem sabe o pessoal joga o tema, né? Também, né? É isso aí, eu gostei disso aí. Quem sabe a gente não hipnotiza vocês na próxima, É. né? Não se esqueçam dos recadinhos de sempre, tá bom? Que é me seguirem no Instagram, no TikTok e se inscreverem no meu canal do YouTube, que isso ajuda muito. Um beijão para o pessoal do Rio Grande do Sul e até o próximo programa. Um beijão pro Brasil também, né? Não vou esquecer. Do meu Brasil, do meu Sergipe, de Socorro, Aracaju. A galera lá de Dores também que me assiste. Vou em Dores, eu prometo. Eu vi as mensagens, eu vou. Um dia eu vou. Mas não sei quando. Vocês sabem que eu sou meio autêntico, eu falo tudo aqui, é por isso que vocês gostam de mim. Um beijão e até o próximo programa.